Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira para a gente falar sobre temas interessantes, compartilhar conhecimento e colaborar com o crescimento de todos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que muita gente deve sentir isso na sua vida e que talvez sejam aí modelagens de existência, de comportamento, formas e lentes pelas quais a gente enxerga o mundo e que transformam a nossa existência numa existência mais pesada, mais difícil, né? E que faz com que a gente perca toda a beleza e toda a abundância que o universo tem para nos entregar. Nós vamos falar sobre as travas ocultas da tristeza, melancolia, angústia e ansiedade, que permeia a vida de muitas pessoas em níveis mais profundos, como travas ocultas verdadeiramente, ou em níveis mais superficiais, mas às vezes são sentimentos tão densos, tão pesados, tão difíceis de ultrapassar, que a gente acaba assumindo isso como parte de nós mesmos. A gente acaba assumindo aquela emoção, aquele sentimento, como se aquilo fôssemos nós. E a gente precisa começar a olhar sobre outros pontos de vista, olhar sobre outras possibilidades, verdadeiramente buscar aquela frestinha por onde está entrando um pequeno raio de sol e olhar para esse raio de sol para que ele se transforme cada vez mais num raio de sol maior, que a fresta se abra cada vez mais e deixe entrar luz onde há densidade. Então vamos chegando todo mundo, vamos ver quem que já está aqui com a gente. Sandra, psicoterapeuta, Aline Nutri, Renata, de Gorges, né? De deve ser a redução do nome. Gisele, que saudades de Cris, Flor Atelier, Andréia, Juliana, Heloísa, Rê, Alex, Josi, Janaína, Kelly, Tríade Cura da Alma, Elizabeth, sejam todas muito bem-vindas. Quem puder, quem sentir no coração, quem perceber que isso vai ser útil para alguém que você conheça, seja um parente, seja um amigo, seja um conhecido, ou talvez até aquela pessoa que não é nenhuma dessas coisas e a relação é um pouco desafiadora, né? Que às vezes a gente prefere nem ter por perto, mas que de alguma forma a gente sente alguma conexão, ali está uma grande oportunidade de aprendizado. Então, se perceberem que o conteúdo é relevante para vocês e para essas pessoas, compartilhem para fazer a parte de vocês, compartilhando conhecimento e colaborando com a gente para que a gente possa manter aqui o equilíbrio de entregar e receber, entregar e receber, entregar e receber. E a parte de vocês nesse equilíbrio é distribuir o conteúdo para ajudar cada vez mais pessoas, ok? Bom dia, Fernando. Bom dia, Kelly. Então, gente, continuando os nossos temas a respeito aí dos sentimentos, da escala Hawkins, das travas ocultas que a gente carrega, hoje a gente vai falar sobre esse nível de trava, da tristeza, melancolia, angústia e ansiedade, que são travas que podem bloquear o nosso acesso a tudo de bom que a vida tem para nos oferecer. Mas como assim, né? Todo mundo já passou por algum momento de tristeza, todo mundo já passou por algum momento de melancolia, todo mundo já vivenciou algum momento de angústia e todo mundo mesmo. Não vou falar todo mundo porque talvez aqueles monges tibetanos que ficam lá dentro do monastério, lá no alto da montanha, talvez não experimentem isso, mas todo mundo que está aqui, né, no mundo cotidiano, compartilhando dessa realidade, já experimentou momentos de ansiedade, em maior ou menor grau. Sou sua aluna na TQA, que delícia, Renata! Seja bem-vinda à live aqui, seja bem-vinda à família TQA. Pelo nome assim eu não consigo conhecer todo mundo, né? Mas estamos sempre à disposição, ok? E qual é a diferença, né, de ter uma trava oculta, de ter isso como um modelo de existência que impacta diretamente a forma como você vai estar no mundo e ser um sentimento, uma emoção ou algo que acontece naquele momento
e que para você foi difícil lidar com aquela situação ou com aquela emoção. As coisas na nossa vida, gente, elas não começam da noite para o dia. Nada surge do nada, né? Ai, do nada aconteceu isso e eu fiquei assim. Do nada teve essa situação que me causou essa outra situação. Nada é assim. E nada acontece ontem, aos 40 anos de idade, hoje eu comecei a ficar assim. Tudo são gatilhos que reativam modelos de aprendizagem, modelos de comportamento, modelos de estar no mundo que a gente foi construindo ao longo de nossas vidas. Não necessariamente as mesmas situações, não necessariamente situações exatamente iguais, mas situações que funcionam como gatilhos para ativar conteúdos ocultos que já estavam ali dentro do seu inconsciente, regendo a sua vida, modelando a forma de você estar no mundo, de você olhar para o mundo, de você se relacionar com o mundo, e que vão se alimentando de situações semelhantes. E esses gatilhos, em algum momento, pode ser que eles startem um processo de um adoecimento maior, além desse conteúdo inconsciente aí tá regendo a sua vida, em algum momento ele pode startar um adoecimento maior, né? Por exemplo, dentro do conceito que o professor David Hawkins trouxe, o doutor David Hawkins trouxe, ele não fala nem sobre tristeza, ele fala sobre luto. E quando a gente fala sobre luto, a gente pensa logo, perdi alguém, alguém morreu, alguém deixou de existir nesse plano material, né? E eu preciso fazer o luto dessa pessoa. Mas o luto é esse sentimento de tristeza que acomete a gente diante de uma situação real. E o real, o conceito psicanalítico, aquele que a gente não consegue falar a respeito, aquilo que atravessa todas as possibilidades de simbolismo que a gente tem, por isso a gente precisa fazer o luto para poder dar um simbolismo, um significado para aquela energia, para aquele sentimento que a gente está tendo e poder lidar com isso de alguma forma. Então, essa tristeza da perda, seja de uma pessoa amada que passou para um outro plano, seja de um relacionamento que acabou, seja de um dente ciso que você extraiu, seja de um objeto que você tinha ali algum apreço, alguma preferência e de repente ele quebrou ou sumiu, tudo que implica uma perda, uma sensação de perda para você, precisa ser realizado um processo de luto. O luto tem aí as suas etapas que precisam ser respeitadas. Existem teorias, existem estudos que dizem que o luto tem que durar tanto tempo, que se você passou tanto tempo junto com uma determinada pessoa, o luto dessa pessoa vai durar tantos outros tempos. Mas verdadeiramente isso é subjetivo, isso é pessoal. Cada um lida com as suas dores de acordo com a condição que ela tem, com a disponibilidade emocional que ela tem e com o próprio contexto que ela vem construindo ao longo de sua vida. Por exemplo, eu tenho um objeto muito querido, sei lá, vamos supor, essa caneca aqui. Caneca da TQA que eu ganhei lá na última formação. Eu nem uso ela, eu deixo ela aqui assim como um objeto para ancorar uma energia. Ela tem um simbolismo para mim que é diferente apenas de um objeto para eu colocar líquido dentro e beber. Então ela ganha uma característica diferenciada, ela tem um outro simbolismo. Vamos supor que meus gatos entrem no meu consultório no momento que esteja com a porta aberta, eu não veja, façam bagunça aqui dentro, joguem tudo no chão e quebrem essa caneca. Ela tem um simbolismo especial para mim. Eu tenho uma relação emocional com essa caneca. E essa relação vai ser quebrada, porque eu não vou ter mais essa caneca. E eu vou ter essa sensação de perda. E no momento que eu tenho essa sensação de perda, eu não posso simplesmente deixar para lá. Eu preciso elaborar essa sensação, porque a sensação de ausência é
é um parâmetro que não cabe no nosso inconsciente. No nosso inconsciente não existe negativa, não existe ficção, não existe ausência, não existe falta, não existe morte, não existe esse fim. Tudo é constante, tudo é positivo, tudo que chega para o nosso inconsciente ganha característica de realidade, mesmo que não esteja materializado no plano de terceira dimensão. Por isso que é muito importante a gente cuidar daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, né? Porque eu estou assistindo um filme que traz um nível de violência assim altíssimo, né? Aquela coisa que você assiste e até revira seu estômago. Por que revira o seu estômago? Porque no seu inconsciente aquilo é uma realidade. Para você, racionalmente, você sabe que é ficção, é só filme, é só cenografia, é só maquiagem cenográfica, não está acontecendo nenhum crime ali. Mas o seu inconsciente, ele registra aquilo como uma realidade. E aquilo vai impactar na forma como você atua na sua vida. Porque o seu inconsciente rege 95% da sua vida, se não for mais. Então, cuidem daquilo que você traz para o inconsciente de vocês, tá? Então, assim, deixou de existir na realidade material, mas no meu inconsciente ainda existe. No meu inconsciente ainda está presente. Só que essa presença que está no meu inconsciente entra em conflito com esse sentimento de falta, de ausência, de perda que eu estou tendo. E aí as instâncias psíquicas não conseguem se entrar num acordo nessa comunicação. Como assim? Tem, mas não tem, né? E isso trata do real dentro da psicanálise. Esse é o conceito do real, aquilo que não pode ser falado, aquilo que eu não consigo colocar em palavras, aquilo que eu preciso passar por um processo de simbolização para que eu consiga elaborar, para que eu consiga dar conta daquilo a nível emocional e, consequentemente, a nível inconsciente. Por quê? Porque se eu não dou conta disso a nível emocional, se eu não consigo resolver essa situação e isso continua me trazendo dor, tristeza, situações que eu não consigo lidar e me trazem sofrimento por conta disso, isso vai se tornar um conteúdo inconsciente. Se tornando um conteúdo inconsciente, ele vai atrair situações semelhantes, porque vai estar lá dentro do seu inconsciente regendo a sua forma de olhar para o mundo e vai começar a atrair situações semelhantes e vai funcionar como um buraco negro que suga tudo que é semelhante a isso. E esse conteúdo vai ganhando força, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o ponto que você vai chegar numa determinada fase da sua vida, vai olhar para a vida e vai falar: a vida é cinza, não existe beleza no mundo, tudo é muito triste, tudo é depressivo, tudo é difícil, tudo é vazio, porque esse vazio está dentro de você. E a partir desse ponto de vista, você só vai conseguir enxergar aquilo que corrobora com a sua forma de olhar para o mundo. E aí o mundo verdadeiramente vai se transformar num vazio, num cenário cinza, triste, né? Onde todo mundo se fecha dentro de si e não consegue fazer essa relação com o mundo. Então, quando a gente fala sobre tristeza e dentro do poder versus força, isso vem com o nome de luto. Vou mostrar para vocês. Talvez vocês não consigam ver, né? Porque aqui na tela ele fica invertido. Mas vamos ver o que a gente consegue. Aqui, não. Aqui no livro está como tristeza. É no PDF que vem como luto. Mas é isso. É o nível da lamentação crônica, do luto e do remorso sobre o que passou. Então, quando isso está internalizado nesse nível, uma situação de tristeza que eu vivenciei, não importa se é uma tristeza profunda, não importa se o motivo pelo qual eu estou sentindo essa tristeza
é um motivo reconhecido socialmente como algo que precisa realmente ter uma atenção, ou se aos olhos sociais isso é um motivo banal. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. Não importa se é porque eu perdi minha mãe, ou se é porque eu perdi meu pai, ou se eu perdi o amor da minha vida, ou se é porque eu perdi, sei lá, uma pedra que eu gostava muito dela. Não importa o motivo é de cada um. O que a gente precisa olhar enquanto terapeuta, enquanto alguém que está disposto a acolher o outro nas suas necessidades, dar um braço amigo, dar um ombro amigo, dar um apoio para tentar auxiliar o outro no seu caminho, é apenas reconhecer o sofrimento daquela pessoa. De onde esse sofrimento vem, se você considera aquilo banal ou se você considera aquilo de extrema importância, é julgamento seu. E o seu julgamento não cabe na vida do outro, porque cada um luta com as armas que tem. Cada um vive de acordo com aquilo que tem condições de enxergar no mundo. O que a gente precisa reconhecer é: existe o sofrimento, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a melhorar? Porque também não é você que vai salvar a pessoa precisa fazer o movimento dela. Você pode dar a mão e ajudá-la, mas ela precisa fazer o movimento dela. Então, quando a gente fala sobre esses processos, um luto, uma perda, uma situação em que eu vivenciei uma tristeza, e que eu não dei voz a isso, que eu não quis olhar para isso, que eu não consegui olhar para isso, isso vai se acumular como uma trave emocional. Essa trave emocional vai começar a conduzir a minha vida. Da mesma forma, a tendência, né, não é da mesma forma, mas a tendência é que uma tristeza que foi internalizada, recalcada no seu inconsciente e caracterizou uma trava, a tendência é que ela vá crescendo, que ela vá se fortalecendo e vá se transformando em melancolia. E aí realmente a vida deixa de ser cinza, ela passa a ser negra, passa a ser preta, né? Porque é um nível mais profundo ainda dentro do processo da tristeza. E a melancolia traz essa angústia. O que é a angústia? A angústia é justamente aquela sensação de que eu não sou quem eu deveria ser, eu não estou onde eu deveria estar, eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Qual é a função de eu estar aqui? Qual é o sentido disso tudo? Por que a minha vida é só sofrimento? E aí vem essa angústia, esse incômodo. Esse incômodo diz respeito à sua condição de sobrevivência. Aquela força que está ali dentro, coberta por todas essas densidades, que está tentando gritar com você: reaja, levante, vamos seguir em frente. Só que você está tão coberto de densidade que essas duas forças elas vão entrando em conflito dentro de si mesmo e você se perde dentro de si mesmo. Porque tristeza, melancolia, angústia, ansiedade são situações que te trazem para dentro, te impedem de se conectar com o externo, de ver possibilidades externas. Você mergulha dentro de si mesmo num sentido negativo. E a ansiedade diz muito respeito àquilo que você não consegue controlar. Então pensa, você já está mergulhado na tristeza, que já ganhou um novo patamar e se transformou numa melancolia, que está gerando uma angústia. E aí, qual é o instinto de sobrevivência? Eu vou tentar controlar todas as variáveis possíveis para eu tentar me manter viva. Só que a gente não controla nada. A gente não tem controle sobre nada. E quanto maior a nossa percepção disso, mais liberdade a gente tem. É libertador você reconhecer que você não tem controle de nada e começar a se sincronizar com o fluxo do universo. É libertador. Você tira um peso de cima de você. Só que enquanto a gente está tentando controlar as variáveis, a gente começa num processo de eu não vou dar conta, eu não consigo. Tá tudo saindo de fora da minha possibilidade de controle. Tá tudo saindo, tá escorrendo por entre os meus dedos. Eu não consigo.
E essa sensação de não consigo pode não estar a nível consciente, pode estar a nível inconsciente. E aí você entra num processo de produzir ansiedade constantemente. E quando a gente entra num processo de produzir ansiedade constantemente, a gente começa a intoxicar o nosso corpo com substâncias, com hormônios que nos preparam para tomar alguma atitude e essa atitude nunca vem. E isso se transforma numa ação constante a ponto do nosso corpo não ter tempo de relaxar, de descansar, de eliminar todas essas substâncias, todos esses hormônios que foram jogados na corrente sanguínea. E aí vem os processos de adoecimento. E quando isso se torna constante, acaba virando uma forma de existência. E quando vira uma forma de existência, a gente tem aí as síndromes do pânico, os transtornos de ansiedade, as crises de angústia, as depressões e toda essa gama de transtornos mentais que atualmente são classificados no DSM-5. Então, não estou dizendo que isso seja a cura para todas as questões, mas se é algo que diz respeito à emoção, a sentimento, não existe um remédio, uma pílula que você vai tomar e vai dar conta dos sentimentos e das emoções que estão a nível inconsciente. Você vai ter medicamentos, sim, que vão te ajudar a funcionar na vida, para que você tenha condições de olhar para tudo isso e poder fazer um processo terapêutico para poder liberar tudo isso. Mas não vai ser só a medicação que vai resolver. Em alguns casos, não vai ser só a terapia que vai resolver. Em alguns casos, vai ser preciso juntar as duas coisas. Em alguns casos, vai ser preciso uma terapia sistemática, semanalmente, com um psicólogo, um psicanalista. Em outros casos, vai ser necessário isso associado com um acompanhamento psiquiátrico, com a medicação ou sem a medicação. Em outros casos ainda, você pode se beneficiar de outras técnicas terapêuticas em conjunto com esses dois principais aqui, tá? Porque as demais técnicas terapêuticas, elas têm a tendência de ou ser aplicação de técnica, né? Aquela receitinha de bolo que o profissional vai repetir para você, ou ser um atendimento focal, né? 1, 2, 3 consultas, a gente traz as questões à tona, a gente resolve, a gente faz a técnica e você tem condições de seguir. Só que quando existem conteúdos ocultos nesse nível que já estão se manifestando como um adoecimento, você precisa também dos profissionais específicos que cuidam dessa parte. E aí, às vezes, vai ser necessário trabalhos em conjunto, ok? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente aqui no Instituto TQA Brasil, a gente trabalha com uma técnica muito eficiente, muito eficaz, que é a TQA. Mas a TQA é uma técnica focal e a gente precisa saber até onde uma técnica focal vai ser de auxílio para nós, apenas ela, e até onde eu preciso de um acompanhamento mais sistemático, de alguém que me escute, de um espaço seguro onde eu possa me colocar, falar sobre as minhas dores e ter talvez uma orientação para isso. E talvez esse tipo de serviço você vai encontrar num serviço de psicologia, num serviço de psicanálise, para poder dar continuidade a um processo que você já startou com uma outra terapia que te deu a possibilidade de olhar para a vida de outra forma, ok? Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem situações que uma coisa só vai resolver, tem situações que precisam de trabalhos em conjunto. A gente precisa aprender a se abrir para essas possibilidades e principalmente ouvir a opinião dos profissionais, porque às vezes você está passando por um momento de ansiedade profunda, com crises mesmo de ansiedade, dessas que a gente acha que vai morrer porque causa efeitos físicos, e você vai no médico, né? Vai lá no psiquiatra e ele te prescreve um monte de medicação, que é a parte dele. Mas aí ele fala, olha, você precisa fazer terapia. E você sai de lá só com a receita achando que vai ser o suficiente.
pode até ser para você funcionar socialmente, mas aquela medicação não vai dar conta do que está acontecendo dentro de você. O que vai dar conta do que está acontecendo dentro de você é você mesmo se percebendo, se olhando, se ouvindo dentro de processos terapêuticos. Combinado? Então, se vocês têm alguém que está passando por situações semelhantes ou se vocês mesmos estão passando por situações semelhantes, olhem para isso. Não, perdi a palavra. Enfim, não deixem isso de lado, porque isso é fundamental. É a vida de vocês, é a saúde de vocês, está na mão de vocês. Se vocês não fizerem o movimento, ninguém pode fazer por vocês, ok? Em termos de construção de vida, o que impacta, né, a tristeza, a melancolia, a angústia e a ansiedade? Quando a gente se relaciona com o mundo, eu já falei aqui diversas outras vezes, a forma como a gente se relaciona com o mundo é a forma como o mundo se apresenta para a gente. Então, se eu olho para o mundo através da lente da tristeza, da melancolia, da angústia, da ansiedade, o mundo vai se apresentar para mim nessas cores ou nestas ausências de cores, porque nesse contexto realmente as cores vão se enfraquecendo, vão desbotando até ficar tudo cinza, até ficar tudo preto, tá? Então, quando a cada momento a gente está construindo a nossa realidade, de maneira consciente ou inconsciente. A maioria das vezes, a maioria das pessoas está fazendo isso de maneira inconsciente. Quando a gente faz esse processo de construção de realidade de maneira inconsciente, tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, pelo nosso sentimento, pela nossa emoção, está colaborando para que essa realidade seja construída. Se você tem um modelo de existência pautado nessas travas de tristeza, melancolia, angústia e ansiedade, qual realidade você está construindo para você? Uma realidade que vai corroborar com esta forma de existência. E aí realmente vai ficar tudo muito difícil, vai ficar tudo muito arrastado, vai ficar tudo muito triste, tudo muito cinza. A gente precisa olhar para isso enquanto travas e não enquanto formas de existência. Porque enquanto travas, e até enquanto formas de existência também, a gente pode modificar, a gente pode identificar onde que isso foi criado, como que isso foi criado, entender que naquele momento foi o que eu consegui fazer, olhar com compaixão para aquela pessoa que você foi naquele momento e que tomou determinadas decisões ou começou a atuar de determinadas formas e entender que hoje você é outra pessoa, que hoje você tem outra condição, que hoje você tem outra percepção, que hoje você tem acesso a outras informações, que hoje você tem outro tipo de maturidade, que hoje você tem outros recursos emocionais. E aí você pode olhar para esse primeiro momento que vem conduzindo a sua vida até agora e falar, eu não preciso mais atuar dessa forma. Hoje eu tenho condições de fazer diferente. Então eu começo a fazer diferente. O que passou eu não vou mudar. Já aconteceu, mas eu vou mudar a forma como eu me relaciono com o que passou. E a partir de agora eu conscientemente decido fazer de maneira diferente. E quando eu decido fazer de maneira diferente, conscientemente, eu preciso também estar disposta a estar consciente a cada instante. Estar nesse estado de presença. O que está acontecendo neste momento? Disso que está acontecendo neste momento, como que eu estou reagindo? Como que eu posso agir de maneira diferenciada e que vai ser melhor nessa situação? Quais os recursos internos que eu tenho nesse momento para agir diante dessa situação de maneira mais assertiva e saudável? Qual o melhor que eu posso oferecer nesse momento? Porque se você não estiver num estado de presença, se você não estiver consciente, a situação passa
e você reage da mesma forma que você tem reagido desde o momento que você instalou essas travas emocionais como modelo de existência. E aí não muda. Não vai ter comando, não vai ter terapia, não vai ter fórmula mágica, não vai ter comprimido mágico, não vai ter balacobaco mágico que vai fazer com que seja diferente. O que vai fazer com que seja diferente é a sua decisão consciente, o seu estado de presença para agir diferente a cada nova situação. É fácil? Não é fácil. A gente passa a vida inteira atuando de uma determinada forma, de maneira inconsciente, e a gente vai só reagindo, construindo hábitos de existência. Você desconstruir hábitos de existência ao longo de uma vida inteira para começar a construir novos hábitos mais saudáveis de acordo com o que você tem condições de atuar, é um exercício constante que precisa ser realizado diariamente, a cada momento. A cada pequena situação que vem aquele ímpeto de você reagir, você parar, respirar, se colocar dentro de si, conscientemente, e falar, não, eu posso fazer melhor do que isso. E aí você começa a construir a sua vida. Mas para isso você precisa tomar consciência desses conteúdos ocultos, para você saber como agir de maneira diferenciada. Ok? E em termos dessa construção da realidade, né, a nível de cocriação verdadeiramente, o nível da tristeza, melancolia, angústia e ansiedade são níveis baixos, de baixa frequência, estados de energia de baixa frequência de acordo com a escala Hawkins, ou seja, está abaixo do nível de 200. Então são níveis que você não cocria, você cria a partir da sua própria energia. Você despende a sua energia para construir a sua realidade. Quando você chega no nível de 200 para cima, você começa a entrar em ressonância com a energia da criação e tem disponível essa energia para fazer um processo de cocriação. E aí as coisas começam a ficar menos desafiadoras, menos arrastadas, menos difíceis. Nesse nível da tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, não. Você ainda está utilizando da própria energia. Por isso é tão difícil mudar. Por isso é tão difícil impedir que esses conteúdos inconscientes atuem. Porque você até sabe que precisa mudar, mas parece que você não tem força para fazer isso. Na verdade, você está agindo na força. Você não tem poder para fazer diferente. Você não tem energia o suficiente para fazer diferente, né? E quando a gente fala sobre o processo de cocriação, esses estados, né, de tristeza, melancolia, angústia e ansiedade, eles diminuem a frequência da onda de manifestação. Então, você deseja alguma coisa, você cria uma onda, pensamento. Você alimenta essa onda com um sentimento. Qual o sentimento que está regendo a sua vida para alimentar essa onda? Tristeza, melancolia, angústia e ansiedade. Como que esses sentimentos vão alimentar uma onda? Eles são densos, eles não distribuem energia, eles absorvem energia. Lembra que eu falei como se fosse um buraco negro sugando tudo? É isso que sentimentos densos fazem. Então eles eles diminuem a frequência dessa onda de manifestação e impede a interferência dessa onda com a onda primordial de criação do vácuo quântico. E aí fica arrastado, fica difícil. Como que eu vou cocriar as coisas que eu preciso na minha vida? Como que eu vou cocriar uma saúde plena? Como que eu vou cocriar possibilidades de existência boas, benéficas? Como que eu vou cocriar abundância na minha vida? Eu estou fechada para isso. Eu estou fechada dentro de mim mesma. Eu não consigo olhar para o mundo de maneira positiva. Porque existe uma lente negativa de densidade na minha frente que me impede de enxergar a beleza do mundo. E como que a gente traz isso? A gente olha para a nossa existência. O que na minha vida, desde o momento que eu nasci, desde o momento que eu
comecei a ser gerado no útero da minha mãe, o que aconteceu, quais foram as informações que chegaram até mim, como que eu interpretei essas informações para que eu tivesse um modelo de existência pautado na tristeza, na melancolia, na angústia e na ansiedade. É fazendo essa análise que a gente consegue encontrar o ponto central, que pode não ser uma situação que eu vivenciei que foi traumática, mas pode ser as informações que chegaram até mim. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa há algum tempo atrás que ela dizia que a mãe dela era uma pessoa muito negativa. Assim, só reclamava o dia inteiro, as informações com as quais ela se conectava ou as notícias, né, as informações que chegavam até ela, seja pela televisão ou por alguém que está falando alguma coisa, enfim, as informações do mundo que chegava até ela e que ela despertava atenção eram só as informações ruins, de coisas que deram errado, de situações trágicas. Enfim, a vida dessa pessoa, dessa senhora, era regida pela tragédia, né? Ela tem lá a história dela de vida e tal, que fez com que ela só despertasse atenção para coisas ruins, para situações ruins. Essa partilhante que eu atendi, ela percebeu isso desde muito cedo, desde muito criança, né? Então, é uma pessoa muito sensível e ela percebendo isso na mãe dela, ela chegava da escola e o dia dela na escola podia ter sido o melhor dia do mundo. Ela podia ter tido assim um dia maravilhoso, com coisas boas acontecendo, né? Fez o dever de casa, ganhou parabéns do professor, ou o professor chamou no quadro, que na minha época, né, era comum isso. E aí fez o dever no quadro e o professor deu parabéns para ela porque ela acertou, ou teve algum sorteio na escola, ela ganhou alguma coisa, enfim, se divertiu, brincou, aprendeu coisas novas. E aí quando uma criança chega em casa da escola, qual a primeira coisa que os pais costumam fazer? Como é que foi seu dia? O que aconteceu de bom, né? Conta para mim. E a criança vem com as novidades, né? A mãe dessa menina, ela não perguntava. E quando essa menina ia contar, né? Porque ela buscava essa mãe não dava muita ideia para as coisas que ela falava. Mas quando acontecia alguma coisa ruim e ela falava, a mãe parava para ouvir, a mãe dava atenção. Então ela começou a perceber que ela só conseguia ganhar a atenção da mãe quando ela trazia notícia ruim para casa. Não aconteceu nenhuma situação trágica na vida dela que colocasse ela numa trava de tristeza, de insegurança, de tristeza, de melancolia, de angústia e de ansiedade. Mas ela percebeu que para ela ter a atenção da mãe, ela tinha que olhar o mundo a partir desses registros. E aí isso se tornou uma trava interna para ela, porque ela aprendeu a viver a partir daí. Foram as informações que chegaram até ela que modelaram a forma dela estar no mundo. Vocês entendem que nem sempre é um grande acontecimento, que nem sempre é uma situação traumática que foi vivenciada, que a pessoa não conseguiu lidar com aquilo? Muitas vezes é, mas muitas vezes não é. Muitas vezes foi a forma como a pessoa aprendeu a viver. Uma pessoa, por exemplo, que cresce num ambiente de agressividade, ou ela vai para a vida aprendendo a ser agressiva, ou ela vai para a vida aprendendo a se defender. Porque são essas as informações que ela recebeu quando ela estava modelando a forma dela estar no mundo. Quando a gente chega, quando a gente nasce, né, a gente tem esse apagão. A gente não sabe as regras do jogo da vida. É como a gente sentar numa mesa que tem um grupo de amigos jogando algum jogo de tabuleiro que você nunca viu na vida e você fica observando para aprender como que joga. E você vai aprender as regras daquele jogo da forma como você interpreta as informações que eles trazem para você. E é assim que a gente age na vida. A gente vai crescendo, os nossos pais
são as maiores autoridades na nossa vida. Eles vão nos ensinando o que eles conseguem da forma deles, mas a gente vai aprendendo as regras do jogo da vida a partir daquilo que a gente vai observando na forma como eles vivem. E a partir da interpretação que a gente tem dessas informações que a gente observa. Então, nem sempre vai ser um evento traumático. Muitas vezes é uma forma que você aprendeu a viver. E isso sempre vai estar na infância. Pode acontecer alguma situação na vida adulta que marque e comece a construir uma trava emocional? Claro que pode. Nós somos seres humanos, estamos em constante processo de transmutação, em constante processo de remodelagem. Então pode sim acontecer. Da mesma forma que você pode olhar para o que aconteceu e começar a atuar de maneira diferente. Mas precisa olhar. Precisa sair dessa correria do dia a dia, né? Desse turbilhão de informações que chegam para a gente o tempo todo e que a gente entra e segue de maneira automática sem nem perceber o que está acontecendo ao nosso redor, às vezes nem se percebendo, né? Porque, como eu falei, nada acontece do zero. Aliás, do zero não é uma boa expressão. Nada que acontece com você acontece do nada. De repente o negócio aconteceu. Nunca é assim. A coisa vem sendo construída de pouquinho em pouquinho, às vezes de maneira silenciosa, até o momento que estoura. E no momento que estoura, você fala, nossa, mas não tinha motivo para isso acontecer agora. Agora pode ser que não, mas quando começou a ser construído, tinha. Só que a gente está tão envolvido nessa correria do dia a dia, nesse turbilhão de informações que chegam para a gente, que a gente não olha para o que está acontecendo com a gente. Um exemplo clássico, dente cariado. Dormi hoje, amanhã eu acordo, escovo o dente, nossa, que dor de dente. Ou já acordo com a boca inchada e o dente doendo. Do nada meu dente começou a doer. Não foi do nada. Começou a dar uma cárie ali pequenininha, que talvez tenha começado a trazer uma certa sensibilidade, que talvez tenha começado a trazer uma certa dorzinha leve lá no fundo. Só que você está tão mergulhado nesse turbilhão de informações que você nem se deu conta que estava com o dente incomodando. E aí, quando ele realmente apodrece totalmente, causa aquela inflamação, infecção e tudo, e você acorda com a cara desse tamanho, você fala, nossa, do nada meu dente começou a doer. Não foi do nada. Só que você não percebeu os sinais. A gente faz isso o tempo todo. Eu trouxe esse exemplo que é muito comum, que eu me lembro de quando eu trabalhava no mundo corporativo e... enfim, né, plano de saúde, plano odontológico e tal, e virava e mexia, o pessoal do RH vinha fazer reunião com a equipe, porque os custos dos planos de saúde, dos planos odontológicos estavam muito altos, né, e aí eles queriam reduzir despesas e vinha sempre com aquele papo, se a gente não reduz despesa, a gente precisa mandar alguém embora, né, porque redução de despesa em empresa, pelo menos na minha época, era isso. Vamos economizar ou alguém vai ser mandado embora. É corte de custos, né? Porque funcionário para a empresa, ou ele é produção ou ele é custo. Se ele é custo, vamos cortar o custo. Se ele é produção, vamos manter, porque está funcionando bem. Só que você está tão imerso no mundo corporativo, né? E assim, aonde eu trabalhava era pauleira, era tipo hora para entrar sem hora para sair e demanda o dia inteiro, tudo era urgente, que as coisas iam acontecendo com a gente não ia percebendo, né? A gente ia adoecendo aos poucos e só percebia quando você realmente parava de funcionar. Eu tinha um colega de trabalho que a vida dele era tão louca que ele tipo chegava em casa 2h pouca, 3h pouca da manhã, no dia seguinte acordava às 5 para voltar para a fábrica e ficava até de madrugada de novo. E que tempo que ele tinha para cuidar do corpo,
do básico, né? Uma alimentação razoavelmente adequada, beber água, ir no banheiro, questões básicas do funcionamento fisiológico. Ele não tinha tempo. Então virava e mexia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ele tinha que ir para o hospital fazer lavagem intestinal, porque ele não conseguia tempo, não percebia a necessidade de ir no banheiro e a coisa ia se endurecendo ali dentro. Aí chegava um ponto que começava a doer absurdamente, a ponto dele não conseguir levantar da cadeira. E aí tinha que ser movido para o hospital, movido mesmo, né, com ambulância ou com carro, porque ele não tinha condições de levantar, pegar o carro e dirigir até lá para fazer lavagem intestinal. Olha que ponto as pessoas chegam. A gente tem essa capacidade de se desconectar totalmente do corpo. E quando a gente carrega esse modelo de existência, tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, a tendência é que a gente se desconecte completamente. A gente se esvazia. A gente não se percebe mais. Tristeza, melancolia, angústia e ansiedade também são travas emocionais relacionadas ao 4º chakra. O chakra do amor incondicional, o chakra da gratidão, da compaixão, do sim para a vida, daquilo que te impulsiona para a vida, que te permite ver beleza em tudo. E o centro cardíaco é o nosso centro magnético, é o que atrai as coisas para a nossa vida. Então, se isso daqui está apagado ou está invertido, vamos colocar assim, em vez de estar trazendo os sentimentos nobres, está alimentando os sentimentos densos, o que eu vou atrair para a minha vida? É um caso a se pensar. Vamos ver se tem dúvidas aqui. Também sou aluna nova, Heloísa. Seja bem-vinda, Heloísa, à família TQA. Que bom que vocês deram esse passo. Vocês vão ver que vai fazer muita diferença na vida de vocês, esse conhecimento. Fenômeno da ressonância, interessantíssimo. Isso aí. O Lucas Varisound, ele trabalha com... esqueci o termo técnico. Mas é uma técnica terapêutica, né, que usa aquelas bacias de metal para fazer som, né, e utiliza o som como finalidade terapêutica, porque tudo é frequência. E o som é a manifestação mais concreta da frequência que a gente tem, né, a nível sutil. E ele trabalha, então o fenômeno de ressonância para ele deve entender assim perfeitamente. Movimento muda sentimento. Exatamente, Bárbara. Explique o estado de presença, por favor. Estado de presença é você estar com a sua mente inteiramente em você, nesse exato momento, que eu falo que é uma expansão temporal. Você não está pensando em coisas do passado, você não está pensando em coisas do futuro, você está exatamente concentrado no que está acontecendo com você e no que está acontecendo ao seu redor neste momento. Isso é um estado de presença, tá? Como que a gente consegue isso? Treinamento. Não é da noite para o dia que a gente faz isso, porque a gente não aprendeu a ser assim. A gente aprendeu a se preocupar com as coisas que estão por vir ou se apegar às coisas que já passaram, mesmo que a nível inconsciente. Então, estar num estado de presença, nessa expansão temporal do tempo linear, é um treinamento. Como que você começa a fazer isso? Esvazia a mente, fecha os olhos, ou apenas, ou melhor, nem fecha os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a tendência é que a nossa mente flutue. Mantém só aquele olhar assim, mais ou menos na reta da ponta do nariz, e observe a sua respiração. Observe o movimento que ela faz quando você inspira, observe o movimento que ela faz quando você expira.
Observe qual a sensação que isso te traz. Observe cada parte do seu corpo, o que você está sentindo em cada parte. E depois que você se observar inteiramente, e se observar mesmo com curiosidade, como se você nunca tivesse olhado para isso. Aquele olhar curioso, só de análise, sem se envolver, sem trazer críticas, sem trazer julgamentos. Você começa a observar os sons que estão à sua volta. Dos sons que estão à sua volta, você começa a observar a temperatura, os movimentos. Cara, isso é um processo de expansão de percepção fantástico, mas você precisa parar para fazer. E não vai ser, fiz um dia, já estou conectada. Não, é paulatinamente, construção de novos hábitos, tá? Isso é o estado de presença. Eu me identifiquei com essa história, pois é. Quantas sessões é necessária? Lilian, isso depende do que você está buscando e de qual terapia você está buscando. Dentro da TQA, a gente trabalha com 2 sessões. Uma para encontrar a causa raiz, que é para identificar todos esses eventos que modelaram a sua forma de estar no mundo, para trazer a sua consciência e você ter a possibilidade de refletir a respeito e tomar decisões conscientes para melhorar a situação, fazer o processo de ressignificação, e uma consulta para a gente fazer a aplicação dos comandos. Entre uma consulta e outra, existem alguns exercícios que você precisa fazer de preparação para poder receber esses comandos, tá? Então, na TQA são 2 sessões, é uma terapia focal. Agora, se você tem uma questão que necessita de um acompanhamento mais sistemático, aí você precisa procurar outro tipo de terapia, como a psicologia ou a psicanálise, tá? Comenta sobre problemas na tireoide. Problemas na tireoide está relacionado com um tema que a gente tratou na semana passada. Foi da semana passada? Acho que foi, que a gente falou sobre culpa, vergonha e remorso, não foi? Foi. A tireoide está relacionada ao 5º chakra, que está correlacionado ao 2º chakra. As travas do 2º chakra que reverberam no 5º chakra, as travas de culpa, vergonha e remorso. Então, isso tira a energia do 2º chakra e, consequentemente, desvitaliza também o 5º chakra, porque eles tentam se compensar. Problemas da tireoide têm a ver com a questão da sua expressão nesse mundo. O 5º chakra é o chakra da expressividade, de você expressar o que vem na sua mente, de expressar o que você sente, né? O sentimento e as emoções que vêm do 3º e do 4º chakra, e as ideias, os projetos que vêm do 6º chakra. Todos eles se convergem no 5º chakra para você poder materializar nessa existência, seja através de uma fala, seja através de colocar a mão na massa para fazer e concretizar aquilo. Então, problemas na tireoide está relacionado diretamente a questão da expressão, da expressividade, de colocar a mão na massa para fazer, de trazer a sua verdade. E não é trazer uma verdade, doa quem doer, não é ser sincericida, é você trazer uma verdade com as palavras do coração, de uma maneira tranquila, humilde, reconhecendo até onde você pode ir. E isso é o que você sente, é a sua essência, está tudo bem. Se a outra pessoa aceitar, ótimo. Se a outra pessoa não aceitar, ótimo também. Cada um cada um oferece o melhor que tem para oferecer. Então, geralmente, problemas de hipertireoidismo têm a ver com as pessoas que falam demais. O problema de hipotireoidismo tem a ver com as pessoas que engolem o que desejam falar. Sabe? Aquela que usa a barriga como se fosse uma lagoa, fica engolindo sapo o tempo todo. Geralmente está relacionado a isso, tá? Deixa eu pegar aqui no outro livro, deixa eu ver se tem alguma especificidade. Não, nesse livro aqui eu acho que não vai ter.
Os outros livros que eu tenho que eu poderia trazer essa informação para você, eles estão no celular, eu não vou conseguir olhar. Nesse daqui não vai ter mesmo. Esse daqui é muito superficial. Aqui não tem, tá? Mas a tireoide está relacionada a isso, com tudo que diz respeito à expressão. Claro, cada processo de adoecimento é uma fala e vai trazer um simbolismo diferenciado, tá? Mas aí eu preciso consultar literatura específica que eu não tenho em mãos aqui. Hoje preciso sair da live mais cedo. Gratidão por toda a informação que nos transmitiu de riquíssimo conteúdo útil a todos. Gratidão, Fernando. A live fica gravada, você, se quiser, pode continuar assistindo depois. Você falou certinho como me sinto anestesiada, nada tem sentido. Essa... Parece que a gente olha o mundo meio cinza, né? Como se nada causasse algo na gente. É um deixar de sentir. Problemas uterinos. Gente, eu não tenho condições de falar sobre todos os problemas físicos aqui, tá? Mas uterinos também está relacionado aí ao segundo chakra, autoestima, a possibilidade de criação, de criatividade. Eu super estou recomendando para todo mundo. Fiz o tratamento no dia 16/10, já vinha mais de um ano com dores por conta de artrite reumatoide, tomando medicações bem fortes que estavam me causando. Ótimo, que bom que você está melhorando, Jana. Fico muito feliz pelo seu processo. Continua aqui, ó, me causando grandes desconfortos e depois de ter recebido os comandos da TQA e ter encontrado a minha causa raiz, tudo se transformou, agora é só gratidão. Se transformou porque você fez o seu movimento, você olhou para aquilo e você deu um novo significado. E esse movimento, gente, é lindo de ver, é muito bonito mesmo. A pessoa realmente tem condições de se transformar, se ela quiser, ok? Como posso agendar atendimento com a TQA? Célia, a Patrícia atende, tá? Você entra em contato com o suporte aqui do TQA Brasil, só que a Patrícia, ela tem uma agenda muito cheia, eu acho que ela só tem atendimento agora para março do ano que vem, né? Eu também atendo, as minhas vagas para esse ano estão se encerrando, eu devo ter só 1 ou 2 vagas, e tem outros terapeutas também já certificados pelo Instituto TQA Brasil, que também estão atendendo. Esses outros terapeutas, você encontra o contato deles no site da TQA. Lá tem uma aba que fala sobre os terapeutas, e aí você encontra o nome, o telefone, se atende online, se atende presencial, a região de onde ele é, né? Às vezes, sei lá, mesmo que seja um atendimento online, você quer alguém que seja da sua região. Aí lá você consegue escolher o terapeuta também pela região, tá? Então tem diversas possibilidades aí. Estou muito esperançosa para o meu atendimento agendado contigo. Mas Cleide, que delícia! Logo a gente se vê. Quero agendar com você. Então você pode me procurar no @terapeuta.nadiacianelli. Passa um direct para lá, que lá eu mesmo respondo. Se você entrar em contato aqui na página, você não consegue falar comigo. Já me sinto grata pelo resultado dos comandos que você dará. Olha, isso é co-criar, tá vendo? Ela já se sente grata por algo que ainda não aconteceu. Ela está alimentando já a onda de informação que ela está criando com sentimentos positivos. Não tem como isso dar errado. Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, se não tem nenhuma dúvida, vamos fazer o nosso acordo de convivência aqui. Essa é uma live ao vivo. Assim que a live é encerrada, ela é salva para ficar gravada aqui no feed do canal, para que outras pessoas possam também acessar esse conhecimento. Nesse processo não é possível fazer edição, não é possível cortar partes dessa live. Então, quem for participar do atendimento tem que estar ciente de que este atendimento ficará gravado e disponível para outras pessoas assistirem. A gente não tem como fazer essa separação, combinado? Então, a partir desse momento, quem quiser o atendimento
Escreve aí eu quero que eu vou chamar. Hoje eu vou chamar a segunda pessoa que colocar. Só porque hoje é tom lunar. Repita o seu arroba, por favor. @terapeuta.nadiacianelli. Quiro Center, Goiânia. Quiro Center, deve ser de quiropraxia? Não sei. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, qual o seu nome? Anderson. Anderson, Isso, ótimo. Quiro é o que, Anderson? É uma prática uma terapêutica? prática terapêutica, quiropraxia. Sim, mesmo. Ah, tá. Achei que tivesse suposto errado. Perfeito. Qual o seu nome completo? O Anderson Rodrigues Cardoso Júnior, com W, o Anderson. W. Isso. Wanderson Rodri- Cardoso. Rodrigues Cardoso Júnior. Qual a data de nascimento? 11/12/83. Ok. Vamos ver aqui como que está o seu campo energético. Ouvi falar do TQA através de um paciente que se chama Ah, é? Leonardo. É, Como? O nome dele? Leonardo. Ele foi aluno do Eric, né? O Eric também conhecia muito nosso trabalho aqui em Goiânia. Leonardo, que é tarólogo? Pois é, eu não sei se ele é tarólogo. Tinha um monte de coisas por o Léo que eu estou pensando. É, ele esteve aqui com a gente tratando já. Ótimo. Anderson, o seu campo energético está comprometido por algo que a gente chama de magia negra inconsciente, que geralmente é proveniente de ataques psíquicos, pensamento, sentimento, emoção, de baixa vibração que as pessoas têm em relação a você, em relação ao seu trabalho, ao seu relacionamento, seja lá o que for, e que elas não têm a menor noção de que isso pode estar te prejudicando de alguma forma. Por isso, inconsciente, não é algo feito voluntariamente. É algo que, por dificuldades particulares delas, elas acabam sentindo, seja por uma inveja, um ciúmes, alguma coisa assim. E quando a Uhum. gente trabalha com pessoas, o nosso trabalho geralmente traz bons resultados, a gente acaba atraindo esse tipo de situação também, tá? Certo. Então, Uhum. eu vou fazer a liberação do campo aqui para você, tá? Vou pedir que Legal. você se concentre, feche seus olhos, inspire profundamente pelo nariz, libere o ar suavemente pela boca, observe seu corpo, as sensações e se mantenha receptivo. Execute esse comando de liberação PQA, limpeza 12, 13 e 36. Execute esse comando de ativação PQA, chakras 17, 11 e 29. Ok, Wanderson.
campo energético está limpo, chakras harmonizados. Ok, ótimo. Ó, de acordo com a escala Hawkins, a maior parte do tempo você está calibrando no nível do desejo. É o nível de 10 elevado a 125. Ainda é um nível que faz com que você despenda a sua energia para sustentar a sua vida e a sua realidade. Mas é um nível que está, assim, razoavelmente próximo da virada de chave, tá? Eu vou ler para você aqui o que é o nível do desejo. Certo. E, no caso, virada de chave em que sentido? Virada de chave é de você ultrapassar o nível de 10 elevado a 200 e começar a receber energia ao invés de desperdiçar. Entendeu? Uhum. Sim. Deixa eu te explicar. É a primeira vez que você está vindo aqui no canal? Não, eu já assisti umas 2 lives de vocês. É. Aqui, ó. Aqui a gente tem o nível de 200, que é o nível da coragem. Tudo que está daqui para baixo, você despende energia para sustentar a sua vida. Tudo que está daqui para cima, você começa a receber energia para sustentar a sua vida. Você está nesse nível aqui, olha. Então tá próximo para você levar a sua frequência e conseguir chegar num nível mais sustentável. É essa que é a virada de chave que eu estou falando. De você conseguir fazer essa ampliação de frequência, tá? De estado energético. Vamos lá. Nível de energia 125, desejo. Há ainda mais energia disponível nesse nível em relação aos níveis anteriores. O desejo motiva muitas áreas da atividade humana, incluindo a economia. Anunciantes usam os nossos desejos para programar com necessidades ligadas a impulsos instintivos. O desejo nos move a gastar grandes esforços para alcançar metas ou obter recompensas. O desejo por dinheiro, prestígio ou poder opera a vida de muitos daqueles que subiram do medo como motivador de vida predominante. Deseja também o nível do vício, em que o desejo se torna uma ânsia mais importante do que a própria vida. As vítimas dele podem estar inconscientes da base dos seus motivos. Algumas pessoas se tornam viciadas pelo desejo de atenção e conduzem as outras por suas exigências constantes. O desejo pela aprovação sexual produziu todos os cosméticos e roupas e as indústrias de filmes. Desejo tem a ver com acúmulo e ganância, mas é insaciável, por ser um campo de energia em curso. Então, aquela satisfação de um desejo é simplesmente sobreposta pela insatisfação do desejo de mais alguma coisa. Multimilionários permanecem obcecados em adquirir mais e mais dinheiro. Desejo, entretanto, é um estado muito maior do que apatia ou tristeza. A fim de ter, você primeiro precisa ter energia do querer. A televisão tem sido uma grande influência sobre muitas pessoas oprimidas, porque insere desejos e os energiza até um nível em que saem da apatia e começam a buscar uma nova vida. Querer poder fazer com as pessoas, não, querer pode fazer com que as pessoas iniciem na caminhada da conquista. Desejo pode, portanto, tornar-se um trampolim para níveis mais altos de consciência, desde que você não seja seduzido pelo desejar e permaneça nesse estado. Então, assim, qual é o segredo para você sair do nível do desejo? É você olhar para aquilo que você conquistou e liberar gratidão por isso. É olhar para a abundância que chega para você todos os dias, e não pela falta que existe. Entendeu? É essa virada de chave. São pontos de vista diferentes da mesma situação. Porque o desejo te coloca nessa posição de sempre existe a falta de alguma coisa que eu preciso conquistar. E aí você atua no registro da escassez. Quando você começa a olhar, não, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho emprego, eu tenho meu negócio, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho uma saúde perfeita, eu acordo todo dia de manhã respirando, eu consigo enxergar, eu consigo ouvir. Você começa a perceber toda a abundância que chega para você todos os dias, nas pequenas coisas. E aí você abre a possibilidade para que mais abundância chegue.
E aí você consegue sair do desejo e subir mais uma etapa, tá? E lembrando que isso não é você 100%. Isso é você a maior parte do tempo. A maior parte do tempo, você olha para o mundo a partir desses olhos. Mas há momentos que você está em estados de energia elevadíssimos e há momentos que você pode estar em estados mais densos. Mas a maior parte do tempo é nesse registro que está funcionando, tá? Ótimo. Gratidão, querido, por participar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado pelo Ok. carinho. Imagina. Tchau. Tchau, até. Obrigado. Então, gente, tudo é possível. Tudo depende da forma como a gente se relaciona com aquilo que chega até a gente. Mas para a gente saber como se relacionar, a gente tem que ter percepção, a gente tem que ter consciência, a gente tem que estar presente dentro da gente, ok? A gente fica por aqui. Na próxima semana a gente se encontra novamente para mais um tema, para falar sobre mais algumas travas que podem impactar diretamente a sua vida. Essas causas iniciais que causam os efeitos que é a sua vida hoje. Para que a gente tenha condições de refletir e conscientemente tomar posicionamentos diferenciados e mais saudáveis, mais sustentáveis. Gratidão, fiquem na paz e na luz.